Senhoras e senhores, mais um Musicast. Hoje eu tô com o Ricardo Lucarelli. Vocês precisam conhecer esse cara. Ao vivo, assim como eu tô falando, porque como todo atleta de alta performance, cheio de rendimento, cheio de competitividade, cheio de vontade, é uma promessa agora para o automobilismo, né? Com certeza. Com certeza. Pelo primeiro teste, eu acho que eu não vou conseguir me profissionalizar nunca nesse novo esporte. Olha, mas nada mal, por quê? Porque para você ser apontado por um dos maiores ponteiros da história do voleibol, cara, convenhamos, isso daí tem um peso diferente, né? Sim, esse título ainda eu acho muito pesado. Eu sempre tenho dificuldade de falar sobre mim, então, mas eu fico muito feliz de estar já nesse circuito, na seleção há muito tempo, então acho que dá um orgulho muito grande para mim e para minha família que sempre acompanhou. Mas eu acho que no automobilismo eu vou ficar devendo. Mas você tem aqui, a gente sempre, se quiser, tem o simulador aqui, a gente pode estar treinando. O cara, ele me conta uma coisa. Eu queria começar desse lado, né? Explorar como é que é o mindset do campeão e como é que você lida com essa expectativa, né? Porque realmente é um título pesado, você é um cara jovem e nada é uma seleção de vôlei que tem algumas dezenas de pessoas brilhantes e que tem destaque mundial, né? E como é que você chegar assim, de repente chegar uma... Claro, houve uma construção, mas como que hoje você lida com essa expectativa? Eu acho que as expectativas durante os anos elas foram mudando um pouco, como acho que principalmente o público, né? A gente acaba falando mais de público, ver a expectativa sobre mim. No início eu cheguei muito novo, então a expectativa era quão longe ele vai chegar, será que ele vai conseguir se desempenhar bem na seleção. Então acho que a expectativa no início era mais essa, eu tinha esse nervosismo de sempre querer mostrar serviço, de sempre estar disposto. Então acho que era um pouco mais complicado nesse momento, e agora, sendo o mais velho do time, é uma expectativa diferente de como eu vou conseguir liderar os jovens que estão chegando, como ser o exemplo para os jogadores que estão chegando, como eu vou ser o exemplo dentro de quadra, porque ainda não, né, tem essa expectativa também de como eu vou lidar com os momentos, principalmente os mais difíceis. Então acho que as expectativas elas mudaram um pouco como elas foram seguindo durante a minha carreira. E eu acho que sempre vai ter, eu acho que a gente acaba falando muito sobre isso, sobre essa pressão, essa cobrança, mas eu acho que o voleibol brasileiro sempre vai ter a expectativa, uma cobrança de resultado, de público, então acho que o melhor é tentar aceitar isso como um privilégio. A gente está lá num dos melhores seleções, no melhor lugar do mundo, então acho que é tentar pegar isso como um privilégio de estar lá. E você consegue manejar isso para, por exemplo, ser uma coisa positiva nos seus treinos, de você fazer, eu vou fazer mais esse exercício, ou eu vou fazer esse movimento a mais, ou eu vou bater mais tantas bolas. Você consegue manter desse jeito saudável? Sim, eu desde pequeno eu sempre fui muito fominha, então gostava muito de fazer a mais, treinava às vezes em duas categorias diferentes, mas quando é mais novo é muito mais fácil fazer isso. Hoje em dia já fica um pouco mais difícil de fazer as estripolias que eu fazia quando era mais novo, mas acho que foi uma questão que eu acabei crescendo assim, e eu acho que quando eu cheguei na seleção eu vivi isso ainda mais forte. Eu acho que a intensidade do treinamento, essa cobrança o tempo inteiro da perfeição, né? A gente sabe que a gente nunca vai alcançá-la, mas de tentar chegar o mais próximo possível. Então o Bernardinho sempre foi um cara que foi assim, e eu acho que eu acabei pegando isso e foi muito importante para mim, para nunca me contentar, sempre tentar buscar evoluir em alguma coisa, algum fundamento, questão psicológica, questão alimentar. Tive companheiros de equipe que me ajudaram muito também, que o Bruninho, que você acabou conhecendo, a gente foi parceiro de quarto, então eu acabei crescendo muito com ele como pessoa e como atleta também, porque ele é um cara fantástico nesse quesito. Então acho que é isso, eu acho que eu tento até hoje tentar ser essa pessoa, sendo mais velho, eu acho que eu sendo assim eu consigo dar exemplo para os mais jovens também tentarem seguir esse caminho. Você usou uma expressão muito interessante, você falou fominha. E eu estava lendo uma coluna de esportes essa última semana que passou, e uma das coisas que essa coluna falava é que o futebol brasileiro, no geral, ele caiu no que era aquela questão de futebol arte, habilidade, porque os jogadores eles deixaram de ser fominhas. Eles falaram que isso era uma característica do jogador brasileiro. Ele era fominha, ele tomava responsabilidade para si para resolver. Eu quero que você me conte como que isso funciona no vôlei, porque a priori você, né, tem uma organização, você tem uma ordem, né, de recepção e ataque, né? Como que você consegue ser esse fominha, né? Manter essa característica que aparentemente é uma característica de sucesso dos esportes brasileiros, né? E como que você treina isso e mantém isso? Por muitos anos eu fui esse fominha, né? Que não acho que no voleibol seria a pessoa que quer atacar o tempo inteiro, quer fazer ponto o tempo inteiro. E eu acabei tendo que mudar um pouco esse meu estilo
porque eu acabei jogando com outros jogadores que também eram muito fominhas. E eu acho que pro levantador não tem como ele conseguir fazer a gestão do time se todo mundo é fominha. Porque é uma bola por ponta, não tem como ele agradar todo mundo. Então, eu acho que chegou um momento na minha carreira que eu acabei jogando também com jogadores desse perfil e eu tive que entender e tentar me adaptar ao outro lado, que é um pouco mais altruísta. E eu acho que isso foi uma mudança que eu gostei muito na minha vida, que eu acho que eu acabei me desenvolvendo em uma área que eu acabava não dando tanta atenção, que era a questão do passe e da defesa, que eu queria sempre atacar, sacar. Então, acho que isso acabou me levando para um outro lugar que eu acabava não dando tanta atenção. Então, hoje eu continuo sendo muito fominha, eu ainda gosto de fazer ponto, de receber, mas eu acho que eu tento também ser um pouco mais desse outro lado e entender que tem jogo que um vai atacar mais e ficar de boa com isso, que eu acho que é uma coisa que eu sofria quando eu era um pouco mais jovem. E quando você acaba caindo numa posição de levantador, você tem uma pessoa preferida que você fala, cara, eu vou servir esse cara porque vai ser ponto. Tem isso ou não? Eu acho que é muito do momento. Obviamente que no início do jogo é meio difícil de entender isso e tal. A gente tem umas estratégias hoje no vôlei que a bola acaba quase sempre indo pro ponteiro, essas coisas. Mas às vezes você sente no jogo quem tá no dia. E aí, nesse momento, principalmente no momento de decisão, onde ele estiver, você tem que achar ele, porque é o cara que tem a maior chance de resolver. E como que a gente lida com estratégia num jogo que parece tão estruturado que nem o vôlei? Porque você tem a posição de cada jogador, né? Quando é hora de rodar, isso gira de uma forma extremamente organizada. A sensação que a gente tem olhando de fora é que você é praticamente um gesso ali, né? Porque você está cravado naquela posição e você não tem muita opção. A posição inicial ela é isso, é engessada, a gente sabe onde vai começar, eu vou estar ali, quando ele for sacar eu vou estar nessa posição. Aí depois que a ação começa as milhões de variações. Esse jogador ele tem uma tendência de sacar mais para lá, todo mundo gira um pouquinho para a esquerda. Esse jogador tem uma tendência de sacar às vezes mais para lá e gira todo mundo para lá. Esse atacante ataca sempre quando o passe é bom, ele ataca nessa direção. Então no passe bom, todo mundo protege aquela direção. Então acho que a estratégia do vôlei, ela parte do gesso, só que a partir do momento que o saque saiu, milhões de variações. Então acho que o difícil às vezes durante um jogo é você pensar em fazer o seu jogo e lembrar todas as características do seu adversário. Então o central vai atacar, você tem que lembrar onde ele ataca. Entendi. E se a aula não foi para ele, foi para o outro, você tem que lembrar, cara, esse cara ataca ali. Então o tempo inteiro você tem que ficar pensando, mudando. Às vezes durante o jogo o atacante não está fazendo de um jeito, ele mudou a própria característica, adaptar durante o jogo e o time todo adaptar junto. Então é um jogo de xadrez constante. E isso é um trabalho que começa antes do jogo ou ele é somente durante o jogo? Por exemplo, você assiste partida para ver como é que teu adversário joga? Sim, a gente faz incansáveis horas de vídeo, com estatísticas, com onde a recepção chega, com o que o levantador... A gente começa sempre estudando muito o levantador, o que ele faz em determinadas situações, determinados pontos do jogo, final de jogo, o que ele faz... Aí vê característica do atacante, o que esse atacante faz contra o tipo de time, tipo de bloqueio. Então a gente, assiste vídeo, vê dados, e isso tudo antes do jogo, a gente 2, 3 horas desse tipo de informação para cada time. Só que sempre durante o jogo alguma coisa acaba mudando, entra um outro jogador e acaba mudando um pouco o ritmo do jogo, você tem que adaptar para esse jogador novo. Então a gente vê muito antes, mas durante o jogo também tem bastante mudança. Deixa eu perguntar de treino para você. E aí isso vai entrar numa outra área que eu acho que a gente precisa falar aqui hoje, porque também é uma questão importante para as pessoas, né? E que, de uma forma geral, assim, situações difíceis acontecem e muitas vezes as pessoas elas não conseguem se recuperar. Mas vamos falar de uma parte difícil que é treino. Como é que você coordena treino de jogo com treino físico? Musculação, corrida? Como é que é a tua rotina, assim? A gente acaba fazendo normalmente, como os jogos normalmente são mais tardes, a gente acaba fazendo treino coletivo, treino pesado na parte da tarde e noite. Então de manhã a gente faz academia e os treinos mais técnicos, que são recepção, levantamento, defesa, que é até um pouco mais fácil de conseguir treinar depois de fazer uma sessão muito pesada de academia. Tá certo. Que às vezes a gente vai pro treino muito travado de academia, o treino acaba ficando no início muito, muito durão, assim, então a gente acaba, eles sempre tentam dividir esse tipo de coisa. E eu particularmente gosto de sentir o estímulo da academia quando eu vou treinar o treino pesado. Eu sinto mais segurança nos joelhos, nas articulações do ombro.
Principalmente agora que eu tive ano passado uma micro lesão no meu ombro. Então, quanto mais eu sinto que a musculatura, né, toda da escápula, tudo que envolve o ombro tá bem estimulada, eu até me sinto um pouco mais seguro para treinar também. Então, acaba que essa junção, para mim, é extremamente benéfica. Então, um dia de treino, aliás, um dia típico seu, ele começa na academia, depois treino técnico, Isso. almoço, descanso. E horário, como é que é? Que horas você vai treinar? Que horas começa essa musculação? Que horas o treino técnico? Me descreve um dia, se eu for entender. Eu vou falar o de agora, o mais recente que a gente tá na seleção agora. O mais recente a gente acorda, faz mais ou menos café 7h30, 8h. Aí, às vezes, ele divide o grupo em 2 grupos. Um grupo começa na academia, o outro, às vezes, começa já na quadra. Dá mais ou menos 1 hora de quadra e 1 hora e pouco de academia. Depois faz a troca. Isso acaba por volta de 11 e pouquinho. A gente almoça, aí fica lá de boa, descansa, faz o que tiver que fazer. Normalmente todo mundo faz um descansinho de 1 horinha assim de tarde. E por volta das 4h e meia a gente tem o lanche da tarde e depois vai pro treino, que dura por volta de 2 horas, 2 horas e pouco. E aí é treino em forma de jogo. Isso, aí a gente tenta reproduzir situações de jogo, ou situações que ele acha que o time tá precisando melhorar, então a gente acaba fazendo bastante durante esse treino. Véspera de jogo, a gente acaba fazendo situações que o adversário normalmente faz. Então a gente já treina para tentar adaptar para o dia seguinte do jogo. Então o treino coletivo ele vai depender muito do momento, o que o técnico decide, o que está precisando melhorar no time e quando é véspera de jogo, muito provavelmente visando já o adversário. O jogo de vôlei ele é muito no ar, né? Aliás, ele é praticamente no ar, né? Acho até, a menos que você vá fazer um saque jornada nas estrelas, né? Todos os movimentos são no ar. No ar, exato. Como é que fica o treino de academia para esse tipo de estímulo? Eu, desde de pequeno, entendi que as articulações do joelho elas têm que estar funcionando bem, porque a gente salta o tempo inteiro, várias vezes por dia, todo dia. Então, eu na academia, eu tive um problema quando eu era mais novo, porque eu tinha ficado quase 1 semana e meia não fazendo muita academia, porque estava tendo muito jogo. E eu tive uma dor no joelho absurda, e o fisioterapeuta falou, cara, você tá com uma diferença de força de uma perna para outra absurda, então você tem que voltar a trabalhar e quando recuperar a força, normalmente a sua dor vai passar, porque eu era muito jovem ainda, então não era uma coisa muito crônica. Anos? Eu tinha 20. 20. Foi logo após as Olimpíadas de Londres, que eu 2016, fiquei... 2012. Aí eu fiquei muito tempo treinando, aí eu voltei direto pro meu clube já treinando, então eu acabei não fazendo muita academia naquele período. Nessa época você jogava? No Minas. No Minas. Eu jogava no Minas Enes. E foi isso. Aí ele falou, cara, você tem que trabalhar porque a sua arma, o corpo do atleta é a sua ferramenta. Então, a academia, você tem que passar e tem que fazer direito. Eu acho que desde aquele momento eu sempre dei muito valor à academia exatamente por isso. Porque eu nunca tive, nunca mais depois, problema no joelho. Mesmo fazendo muito salto e tal, porque eu sempre dei muito valor à parte de perna. E eu acho que a minha lesão no ombro acabou vindo justamente por um desleixo talvez meu, que eu sempre confiei muito na força do meu ombro e acabava não dando aquela atenção máxima de fazer o exercício a mais, fazer os exercícios extras que ajudam muito pro ombro. E eu acho que isso durante os anos foi ficando crônico e eu tive essa pequena lesão. Então acho que a gente aprende, né? Os erros eles servem para isso. Eu acho que é uma coisa que hoje as pessoas vendo que eu consegui melhorar um pouco essa questão, eu acho que eles entendem a importância de não deixar passar nada na academia, porque a longo prazo a gente acaba pagando o preço. Eu ainda vou te perguntar coisas da academia, mas eu vou fazer um teste com você. A gente já vê aqui já. Faz isso daqui para mim. Isso. O quanto você consegue girar para trás? É o máximo que você consegue? Sim. Ó, normalmente, isso daqui é a nossa quantidade de rotação externa. A gente tem que parar em 90 graus. Por quê? Porque quando você faz a rotação interna, você tem que chegar nos mesmos 90 graus. Faz a rotação interna, vamos ver. Ó, tá vendo que você tem dificuldade de chegar aqui? Sim. Por quê? Isso daqui chama throw in shoulder. O movimento daquele saque, né, ou das cortadas, Sim. ele é um movimento onde você tira a mão das costas, quase como se fosse um lançamento, e você usa toda a força para ela jogar para frente. Então, é quase como se você usasse até a força elástica da musculatura. Isso para o ombro é muito pesado. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer um equilíbrio para que, tudo bem, você fazer um pouquinho a mais. Você vê, eu também tenho um pouquinho de throw in shoulder, mas o meu é por causa do boxe, por causa de outras atividades, né? Só que
eu ainda consigo fazer a rotação interna. Sim. Então você precisa ter essa flexibilidade do ombro, mas junto numa característica de força que faça com que o ombro, que é uma articulação muito especial, porque ele só está sustentado por tendão e músculo, né, diferente das outras, ele consiga operar em grandes intensidades. Pensa que a articulação mais forte que a gente tem é quadril. O quadril, ele tem um equilíbrio ósseo ali, é quase que um encaixe ósseo que, não vai sair com a força nenhuma que você fizer. Tanto que a cirurgia mais bem sucedida da ortopedia é a prótese de quadril. Você opera o paciente, você põe uma prótese de quadril e parece que você fala, cara, uma prótese, né? Se você colocar uma prótese de quadril no paciente de manhã, à tarde ele anda. Na semana seguinte ele treina. Segundo lugar, joelho. Porque o que estabiliza joelho é ligamento. E ligamento é muito forte. Então, você tem uma estabilidade que independe de tendão, né? Você tem tendões que favorecem essa estabilidade, como, por exemplo, o tendão do quadríceps. Então, ele ajuda ainda o ligamento cruzado anterior a fazer a estabilidade do joelho. Agora, o ombro não. O ombro é só tendão. Tendão e músculo. Então, quando você tem que fazer qualquer intervenção no ombro, é tudo muito dolorido, é tudo muito delicado, tudo demora demais para resolver. Então, a ideia é você pensar no ombro antes de tudo, porque ele é o mais frágil. Sim. E aí, o que a gente orienta, né? Pelo menos nessa área de ortopedia, de cirurgia de ombro, começa sempre cuidando do que é a musculatura que dá sustentabilidade para o ombro. Então, imagina que a glenoide, ela é que fica na escápula, ela é uma articulação chata. Aqui tem a cabeça do húmero. Ou seja, não tem nada que segure isso daqui, ele está pendurado. Então, primeiro a gente treina essa musculatura que segura ele aqui. Sim. Que é geralmente o manguito rotador. Então, o redondo menor, o supraespinhal, o infraespinal e a cabeça longa do bíceps. São esses caras que a gente começa a aquecer. Depois, a gente treina a musculatura que faz os movimentos. E aí vem bíceps, tríceps, deltoide, grande dorsal, redondo maior, próprio peitoral, né? Existe como se fosse uma continuidade lógica que você usa para treinar o ombro, para que ele fortaleça cada vez mais. Porque o movimento que você faz é um movimento de muita força, de muita potência. Sim. Tanto quanto saltar, né? Porque o jogo é aéreo, né? Mas esse movimento de cortada e outra, muito movimento para cima, né? Você faz o toque, você faz praticamente com o seu ombro completamente flexionado. Sim. São movimentos que eles geram impacto lá dentro. Sim. Por isso que esse fortalecimento ele precisa acontecer. Me conta um pouquinho do seu treino de musculação, como é que ele divide? Até falando dessa parte que você comentou, essa questão da mobilidade, eu sempre tive uma mobilidade muito limitada e todo fisioterapeuta sempre falou isso para mim desde novo, que você precisa trabalhar sempre essa sua mobilidade porque ela pode atrapalhar o teu ombro eu acho que o que a gente tem mais medo de ter que fazer cirurgia no vôlei é o ombro. Porque joelho, já conheço várias pessoas que fizeram, eles voltam. Quadril eu conheço acho que 2 que fizeram e conseguiram voltar. Ombro, poucos conseguem voltar ao mesmo nível de antes. Então eu tive até medo quando eu tive uma lesão no cabo longo do bíceps, em 2022, e foi, talvez tenha que operar, e acabei não fazendo, fui no conservador e foi tranquilo. Aí ano passado que eu tive essa aqui em cima, eu fiquei preocupado. Então, do cabo longo do bíceps é uma lesão por desaceleração, é por causa desse movimento aqui assim, porque quando passa aqui, né, quem freia é o cabo longo do bíceps. Então, sabe quando você pega Você já empinou pipo? Já. Beleza. Sabe quando você faz ela de bicar, que você fica dando essa puxada? É mais ou menos o que você está fazendo no cabo longo do bíceps. Você dá essa puxada. Então, se você não tem uma estrutura muito fortalecida, ele vai arrancando. E ele faz uma lesão que chama lesão tipo slap. Eu senti como se rasgasse uma camisa velha. É estranho. Exatamente isso. Foi esquisito, né? Foi. E então, a academia a gente acaba fazendo bastante os menores, que a gente chama, né? Que a gente faz bastante elevação, rotação. A gente faz muitas variações. A gente faz rotação na máquina, a gente faz em todas as pegadas, para ter diferentes estímulos. Entendi. Fazemos elevações frontais, diagonais, em W, Y, no banco em 45 graus mais ou menos.
Temos depois os pesados, faz muita puxada, remada. Mas você treina tudo todo dia, então? Você tem treino de perna e treino de tronco no mesmo dia? Sim, a gente acaba fazendo sempre tudo junto. A gente tem série de braço e perna todo dia e a gente acaba mudando só os exercícios de um dia para o outro. Me dá um exemplo. Por exemplo, um dia a gente faz puxada, remada e faço fly. Tá bom. E numa próxima sessão a gente vai fazer um pullover, crossover. Então são exercícios de puxar e de empurrar, mas não os mesmos. Entendi. Mas a gente acaba fazendo sempre, durante a semana a gente faz 3 sessões, mas a gente faz sempre braço e perna todos os dias. Todos os dias. E os menores a gente faz, acho que quase todos os dias a gente faz sempre os menores, que são os de suporte pro ombro, e de perna também acaba fazendo... a gente faz bastante. O meu preferido é o squat. Eu acho que vocês falam muito, né? Que é um dos mais completos que tem. Isso. É o squat, faz stiff, trabalho de glúteo, que também é muito importante pra gente, para estabilização também de joelho e tal. Extensora e flexora, a gente acaba fazendo mais como aquecimento do que como exercício de potência, assim. Acaba que fazendo mais quem está com uma dor um pouco maior no joelho acaba ficando mais tempo na extensora e flexora. Mas a gente está fazendo hoje em dia muito mais como um aquecimento pré esses exercícios. Daí tem o hexagonal, faz sentido. O Bulgarian Squat também. Esse é muito potente, principalmente para glúteo. Sim. Algum exercício repete todo dia? Todo dia a gente repete os menores de ombro. Esse a gente faz todos os dias. Panturrilha. Aí só muda um estímulo, a gente faz ou a sentada ou faz reto para os dois estímulos diferentes da panturrilha, né? O assoleal, a do gastro. Deixa eu ver o que a gente faz todo dia. Acho que extensora e flexora acaba tendo também meio que todo dia. Aí os principais a gente acaba trocando. Mas esses que a gente chama de menores, que na verdade não são menores, a gente faz todas as vezes que a gente faz da academia. Squat, por exemplo. Squat quando eu tenho a opção de fazer, eu prefiro fazer ele, mas muitas vezes a gente também faz ou hexagonal, ou faz um trabalho unilateral com o Bulgarian, ou até mesmo no leg. Ultimamente a gente tem feito muito mais o Bulgarian Squat, ou uma subida no banco, com peso, que é uma coisa que ele gosta bastante de fazer, que eu acho que ajuda bastante também na questão do salto. Então a gente acaba variando muito esses principais, e os menores a gente repete quase sempre. Você é bem alto, né? O hexagonal deve ser mais confortável para você do que o agachamento, né? Ele é mais fácil, principalmente quando a gente consegue colocar algum suporte na saída, então a gente acaba saindo muito fácil. Só que o fato de descer, dependendo... Tem jogadores que têm mais dificuldade, como tem a perna muito comprida, parece que fica uma eternidade para chegar até o chão, eles não vão, eles vão sempre no suporte. Mas eu até gosto de fazer o squat, eu não tenho muito problema, porque eu sou alto, mas eu acho que eu sou bem menos alto do que a grande maioria das pessoas que eu jogo. Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de fazer squat, principalmente os que têm muito problema de lombar. Em alguns momentos não conseguem fazer a carga máxima, porque tem dificuldade de fazer essa gestão do agachamento bem feito e a lesão. Então acaba mudando para o hexagonal, fazendo um leg que é mais estável. Mas eu, particularmente, se eu tivesse que escolher eu escolheria o squat com certeza. Você tem um físico mais equilibrado, porque uma das coisas que a gente olha é o comprimento do tronco versus o comprimento de membro inferior. Então tem gente que é alta, mas tem muita perna e tem um tronco curtinho. Esses caras sofrem muito para fazer exercício de agachamento. Até se você for ver hexagonal, ou então levantamento terra, né, stiff. Agora, tem caras que têm uma facilidade maior, né? E isso não está ligado tanto ao comprimento da perna, mas está ligado ao comprimento do braço. Então, quando você pega os caras maiores que têm um braço mais comprido, para ele é mais fácil fazer, por exemplo, um stiff. É mais fácil fazer um terra. É mais confortável. É como se ele já viesse embutido o suporte, entendeu? Exato. Então, é muito diferente isso. E aí tem uma segunda coisa, né? Tem a questão do que é a educação muscular que essa pessoa tem. Porque uma postura ruim, né? Às vezes... até coisas do dia a dia de se fazer, que a pessoa ela não se policia para manter uma boa postura, faz com que ela tenha encurtamentos. E aí esses encurtamentos, eles diminuem a performance no exercício. Se diminui a performance no exercício, a musculatura ela tem um viés muito complicado que a gente chama de lei do tamanho. Isso quer dizer que o músculo mais forte de um sistema sempre vai fazer mais esforço até que o mais fraco não trabalhe. Sim. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, que acontece bastante no fisiculturismo,
e que é difícil para corrigir, né? E acontece com mulheres. Então, quando você vê aquelas meninas que vão disputar o wellness, que é aquele físico mais musculoso, mas mais brasileiro, que tem um quadril mais exuberante, né? Tem um tronco mais delicado. O que acontece? Exercícios de força, você pega, por exemplo, um leg press, ele favorece mais quadríceps. Exercícios de força e potência que você faz, como por exemplo o agachamento, ele já tem uma distribuição mais 50-50. Principalmente se a menina faz o exercício muito bem feito. Distância do pé, um pouquinho de rotação lateral, uma boa amplitude de movimento quando ela desce bem. Só que aí o que acontece quando ela desenvolve mais quadríceps? Se ela começa a ganhar força no quadríceps, ela começa a agachar usando quadríceps não glúteo. Sim. Isso quer dizer que é uma coxa que sempre aumenta e um glúteo que começa a estabilizar e chega um momento que ele começa até a diminuir. Não trabalha mais. E aí a menina se pergunta, ué, mas o que está acontecendo? Eu estou agachando com mais peso, eu estou fazendo leg press com mais peso e o meu glúteo, em vez de melhorar, está piorando. É justamente por isso. Porque em algum momento teve um desequilíbrio nesse desenvolvimento e aí isso gerou um tipo de modificação e de proporção que começa a ser alimentado pelo exercício. A gente chama isso de feed forward, né? É um erro que começa a ser aumentado progressivamente. Então, um dos cuidados que a gente tem, e que aí é para qualquer tipo de esporte, é olhar o que são, muitas vezes, encurtamentos ou limitações de amplitude e tentar corrigir para que você tenha uma ativação adequada dessa musculatura. Aí você consegue ter esse tipo de desenvolvimento harmônico do físico, porque fazer o exercício por si só não garante que você vai ter um desenvolvimento harmônico. Porque o seu corpo trata de criar o desequilíbrio de uma forma que ele tenha um favorecimento, ou que ele faça de uma forma que o jeito que ele está constituído seja mais favorecido, compreende? Sim, e aí muito difícil para um atleta sem um acompanhamento sozinho conseguir identificar isso, né? Exatamente. Musculação, então, é todo dia? Praticamente todo dia. Segunda a quinta? Segunda, terça, quinta e sexta, vamos pôr assim. Segunda, terça, quinta e sexta. Tem um dia de descanso? Que a gente faz só o treino tático. Porque a gente treina todo dia tudo. Então aí ele dá um dia que faz só o treino tático, só pra também não ficar todo mundo muito cansado. E dá Aí eu acho que é o dia que a gente consegue também desenvolver até melhor, que tá todo mundo, faz 2 dias de academia, aí o outro dia é só o treino tático. Então é o dia que ele puxa ainda mais. Porra, e a fome, Lucarelli? Cara, a fome é grande. A fome é grande. Eu acho que quando eu volto pro Brasil, parece que eu tenho mais fome do que eu não sei se porque a comida é muito boa, mas eu fico com mais fome. Eu acho que eu treino mais também aqui. Então eu tenho fome o tempo inteiro. O tempo inteiro. No Japão eu treinava uma vez por dia. Eu tava sentindo que eu tava comendo bem menos. Porque eu sentia muito menos necessidade de comer. Eu acho que também a demanda, né? Eu tava desgastando muito menos. Aí aqui, quando o treino é muito mais intenso, eu acho que o clima também, eu acabo suando mais. Aí eu como muito mais. Muito mais. E o que é o teu favorito? A refeição? Café da manhã. Café da manhã? É o que eu mais gosto. Cara, e você consegue acordar, tomar um baita café da manhã e treinar na sequência de boa, tranquilo? Sim. Eu tento dar um intervalo, né? Porque quando eu acordo com fome, eu consigo comer bastante. O que é bastante? Fala pra gente. Cara, eu faço um pratão de ovo. Faço, às vezes, um pão com um presunto, alguma coisa assim, ou só com queijo. Pego fruta, coloco um pouco de granola, de não sei o que, tomo suco, café, levo mais uma banana pra quadra. Cara, dá bastante. Por exemplo, quando eu não estou treinando e estou de folga, aí eu tô num hotel, eu acordo só pra fazer o café da manhã. Mesmo que eu queira dormir, eu vou só pra fazer o café da manhã, porque é o momento que eu tenho prazer de comer o café da manhã. Eu gosto de comer o café da manhã. E lá no Japão, o pessoal tem alguma orientação nutricional específica? Você passa em consulta com o nutricionista do time, por exemplo? Tem isso? No Japão, não. Eu acabei tendo muito acompanhamento com a seleção e nos times do Brasil eles acabam tendo isso um pouco mais presente. No Japão, cara, os 2 anos não tive nenhuma vez assim. Não vi nem no time tendo. Então, acho que o meu guia é um pouco o que eu aprendi com os nutricionistas durante a minha vida. Como eu te falei antes, eu também assistia muito os teus vídeos, então foi um momento que eu até comecei a me interessar mais, não só deixar os profissionais sempre guiarem e eu também entender o que eles estão passando, porque eu acho que fica até mais fácil, né, também.
Quando o profissional te explica, você tem pelo menos um básico do conhecimento, fica mais fácil para entrar no acordo. Então acaba que ficou por isso. Hoje eu fico com o que eu aprendi e com o online. E o que ajuda mais bastante. você tem de diferença entre o que foi a tua convivência no mundo ocidental e, de repente, Japão, tudo diferente? Qual que foram as maiores adaptações que você teve que fazer? Ou as coisas mais importantes que você aprendeu nesse caminho? Cara, eu acho que a adaptação alimentar, eles usam pouquíssimo sal, alho na comida, que é uma coisa que aqui no Brasil é o nosso Abundante. carro-chefe. É. Então isso tira um pouco o gosto de algumas coisas e tal. Então é um pouco diferente, mas querendo ou não, até um pouco mais saudável em determinado... Dependendo da quantidade de sal que se usa na comida. Sim, sim. Eu acabei comendo mais simples também. Eu fazia, muitas vezes eu acabava jantando, eu fazia sei lá, salada, verdura, salmão e arroz. Mais nada. Uma quantidade importante, mas acabava comendo só isso. Eu não fazia uma carne moída, uma não sei o que, uma E batata. salmão cru ou salmão cozido? Cozido. Cozido, feito na panela. Acabei comendo bastante cru também. Fui muito sushi, uma coisa que eu não comia. Eu fiquei uns 20 anos da minha vida sem comer peixe por uma reação alérgica que eu tive quando eu era mais novo. Falei, eu sou alérgico, sem fazer um teste. Fui fazer o teste, não tinha alergia de nada, praticamente só de camarão. E foi bem antes de ir pro Japão. Então, chegando lá, eu comecei a comer até mais peixe do que eu comia a minha vida inteira. Né? Então, atum e salmão, que é muito bom. Lá no Japão eu acabei comendo bastante. Sim. E eu acabei gostando, assim. Eu me sentia bem leve. Foi até o momento que eu fiquei mais leve nos últimos anos da minha carreira. Foram esses 2 no Japão. Eu consegui ficar 2 quilos abaixo do que eu normalmente peso durante a temporada, sem ter perdido força. Então eu fiquei bem mais magro durante os 2 anos que eu fiquei lá. Magro que são de percentual de gordura mesmo, assim. E eu acabei gostando, eu acabei aderindo bastante o meu dia a dia, incluir peixe também, que era uma coisa que acabou faltando nesses meus últimos 20 anos. E a matriz de carboidrato deles é muito arroz e muito batata doce, né, cara? Como é que você escolhia, assim, os seus carboidratos? O que você preferia? Arroz. Eu gosto muito de arroz. Graças a Deus eu gosto muito de arroz. Sou mineiro, arroz e feijão é... Carro-chefe. É carro-chefe, então cresci com arroz a minha vida inteira, então eu consigo tranquilamente fazer uma refeição que tenha só arroz e uma proteína. Tipo, arroz e carne moída pra mim é... Arroz, carne moída e ovo eu conseguiria comer tranquilamente de almoço. Tipo, eu consigo comer de boa, que eu gosto muito. Então, eu acabava comendo muito arroz, mas batata doce também eles comiam bastante. Até a batata normal também, a batata cozida eu gosto. Eu gosto, lá não tinha, mas eu gosto muito de mandioca também. Eu acho muito, porque a gente come muito mandioca frita. Sim, em Minas, então até mandioca cozida é um carboidrato que eu gosto bastante. Mas acho que batata doce, abóbora, eu gosto bastante também para acompanhar, tipo o arroz no salmão e abóbora e batata doce também para mim já é top. Mas eu acho que na maioria dos casos o arroz. Lá também a gente tem eu fui para lá em 2016, né, para acompanhar uma atleta de luta num campeonato. E o primeiro e segundo dia, assim, eu fiquei meio atordoado, porque não tinha nada de carne de vaca, né? Tinha muita carne de porco. Né? Você se adaptou com a carne de porco? Ou ainda você prefere comer um pouco menos? Sim, eu nunca tive muito problema com carne de porco, mas eles realmente gostam muito de carne de porco. Mas aí, como eu comia quase sempre, quando eu tava com o clube, a gente come no hotel ou em algum lugar e eles pedem um menu pro hotel. Então eles colocam um pouco de tudo, assim. Eles colocam peixe, frango, carne de boi, carne de porco. Então tem sempre muita opção desse tipo de proteína. Mas eu sempre preferi mais... Quando eu tava lá, eu comia muito mais peixe e frango, que era o que eu gostava mais. E, cara, eu como também carne de porco, mas eu não comia tanto. Eu senti um pouco de diferença quando eu comia, assim... Fica um pouco mais pesado, né, pra digerir. A digestão, ela fica diferente. E eles têm uma cultura de comer muito cedo, que pra mim era muito difícil. Como comer muito cedo? Eles jantam 6 horas da tarde. É clássico. A gente viajava para jogar fora, o jantar era marcado todas as viagens às 6 horas. Caramba. E eu que não tenho uma rotina de dormir tão cedo, eu sempre tinha que ter ou uma barrinha de cereal, de proteína, um iogurte, sei lá, alguma coisa, para comer ele por volta de 10h30, porque era certo que eu ia ter fome.
Mas aí você jantava às 6 da tarde e não tinha, tipo, uma refeição programada pras 10? Não. Aí era cada um, aí você podia comer Cada o um que você por quis- si? Cada um por si. Isso foi, Caraca, eu bicho. acho que talvez o que eu mais sofria quando eu tinha que jogar fora é que o jantar era às 6 da tarde. E aí, o que você Estádio fazia na maioria das vezes? Aí eu fazia isso, porque lá tem muito aquelas lojinhas, né? Sim, A sim. conveniência. Você anda 100 metros, você encontra uma, então eu sempre chegava no hotel. A primeira coisa era jantar e já ir nessas. Procurar onde tem a E loja. já até comprar. Aí eu comprava, pô, voltava com sacola cheia de barrinha, iogurte, Ah. fruta. Porque, cara, era certo, 10 e pouco eu tava com fome. E você chegava a comprar aqueles bentô de arroz? Porque isso era uma coisa que eu encontrava lá. Então, eu não comprava muito, porque nessas conveniências nem sempre é muito bom. Mas o bentô em restaurante é muito bom. E salva. Porque às vezes a gente pegava, eu e minha esposa, a gente pegava o trem, sei lá, o Shinkansen pra ir até Sim. Tóquio. Às vezes a gente saía na correria e não conseguia comer. Cara, lá na estação sempre tem. Aí tu ia comendo no trem tranquilo, um bentozinho bom. Então isso salva bastante. Eles vivem de praticidade, né? Então Ele é impressionante, tudo. né, Você cara? vai encontrar tudo que pode fazer o seu dia ser mais prático para conseguir trabalhar. Que eu acho que a mentalidade deles é muito essa, né? É ser efetivo. Então, o que eles puderem fazer para agilizar você chegar no trabalho, trabalhar bem e voltar para casa, eles fazem. Então, eu acho que isso é uma coisa que deles é muito doido, assim. Eles têm um foco nessas coisas que para mim foi um pouco difícil no início, que eu, acostumado com improviso, acostumado com deu um problema, Sim. faz assim, faz assim. Eles vivem uma coisa que para mim foi até positivo. Eu acho que eu aprendi a ser um pouco mais até mais organizado, porque não dá Sim. para ficar contando sempre que eu vou poder improvisar. Tem que fazer, eu tenho que fazer desse jeito. Então eu que sempre fui muito de deixar as coisas acontecerem, isso foi muito positivo até para eu ter um pouco mais de conduta mais séria em algumas coisas assim, para não ficar contando sempre com improviso. Você sabe que em 2016 eu resolvi que eu ia treinar lá. Eu tava com essa atleta no hotel que a gente tava, não tinha academia. E eu tive que achar uma academia. Achei uma Gold's Gym, né? 24. E aí eu fui treinar lá. E aí não me deixaram entrar por causa das tatuagens. Ah, verdade. Aí, não. Aí eu perguntei como. Aí ele falou, não, você usa uma camisa até aqui. Cobri tudo, né? E aí, pô, cobri tudo. E aí eu descobri, na época, só vendia suplemento alimentar dentro de academia. Não tinha body shop. Mudou isso? Você tem lojinha hoje que tem barrinha, whey, essas coisas? Cara, eu acho que sim, eu consegui encontrar, às vezes, em lojas, tipo, lojas de esporte, no shopping. Às vezes eu ia num shopping, e nas lojas de esporte, que você vai comprar tênis, alguma coisa, tem uma seção também de suplementação. De suplementação, cara. Eu acho que eu não sei como era antes, eu até já fui no Japão nessa época, mas eu não era uma pessoa do suplemento. Eu acabei entendendo mais sobre suplementação nos últimos 6, 7 anos, assim, da minha carreira. Então, eu acho que é uma coisa que é até mais difusa hoje, ainda bem. Essa questão da suplementação é também mais estudado. Então, essa notícia, ela chega mais fácil. Então, hoje, a garotada da base já usa. E é uma coisa que na minha época não era muito difundida, assim, essa informação sobre. Estamos falando 10 anos atrás. Você tá com quanto hoje? 34. Você tinha 24. Ah, você jogava no Minas, né? Quando eu fui... Não, nessa época eu tava em São Paulo já. Tava em São Paulo eu já? joguei no SESI 2 anos depois do Minas e depois fui pra Taubaté. E É fiquei 5 verdade, anos lá. Taubaté. Então, aí lá em 2016, o que aconteceu? Eu também precisava de suplemento e aí eu vi que só te dava pra comprar na academia. E mais uma coisa, lá não podia adoçante artificial. Todo suplemento era adoçado com açúcar. Caramba. E aí eu fiquei naquela, cara, mas aí, né, a gente tá acostumado aqui no Brasil a ter o suplemento, né, com todo um cuidado absurdo. Sim. E controle de caloria, controle de índice glicêmico e tal. E lá, não. Lá, é suplemento, é whey, mas é açúcar. Eu falei, como? Mas não é assim. Aspartame. Não, aspartame é proibido no Japão. Eu falei, cara, como assim? Caramba. Então não tinha... Se você fosse comprar um suplemento, todos eles eram adoçados com açúcar. E é curioso que... acho que ainda deve ser assim, né? Por mais que fosse açúcar, nada era muito doce. Não, isso é verdade. Eu tava vendo, porque lá no ginásio tinha uma marca de proteína, e eu fui dar uma olhada só pra ver quanto que ele tinha de proteína a cada 30 gramas. Aí vi lá, tinha tipo 20, não sei, alguma coisa, 22, mas tinha muito carboidrato. Exatamente. E tinha muito carboidrato. Eu falei, tem um gostinho e tal, mas eu acho que ele tem mais do que o normal, do que eu tava acostumado aqui no Brasil, até na Itália também. Então pode ser por isso. Eles ainda têm essa cultura. A parte boa é que eles não adoçam com poliol, né? Eritritol, maltitol, manitol.
Porque, assim, poliol é uma das coisas que faz a gente ter determinadas reações, porque ele fermenta, ele vai dar distensão abdominal, né? Então, e que geralmente está presente em muito alimento que teoricamente, né, é de baixa caloria, eles preferem adoçar com poliol, que realmente tem pouquíssima caloria, quase zero, não é zero, mas é quase zero, e ele adoça muito, né? Mas tem esse inconveniente, né? Boa parte das pessoas tem distensão abdominal, não passa bem com poliol. No Japão não tinha nada disso. Era açúcar e ponto final. Então o único inconveniente é você vai ter que fazer tua conta nutricional, você vai ter que incluir esse açúcar aí, né? E aí, conta para paciente, por exemplo, que tem diabetes, né? Você tem que ver qual que é a reação glicêmica dele para o whey, porque paciente que tem diabetes, por exemplo, a gente usa o whey para controlar a glicemia. Só que se nesse whey tem açúcar, aí a coisa fica um pouco mais difícil, né? Sim. Mas já que a gente tá falando 2016 foi tua medalha de ouro, né? Isso. 2017 foi tua lesão. E aí, como é que foi enfrentar essa parada aí? Pois é, foi do céu em pouco tempo, né? Eu tinha acabado de voltar de uma competição no Japão, que a gente tinha ganho, tava feliz, tinha jogado bem. Então voltei pro clube, o time tava indo bem e durante um jogo, numa ação até simples, eu não tinha nem feito nada ainda, eu tava indo ainda atacar, eu senti uma pancada. Uma porrada, eu olhei pra trás. Alguém me bateu. E eu perguntei pro Libra, eu falei, pô, você me chutou? Ele, não. E eu fui ver depois do vídeo, ele tava pelo menos uns 3 metros de distância de mim, tipo, tava muito, muito, muito longe. E eu não tinha muito conhecimento ainda sobre a lesão de tendão de Aquiles. Foi ainda, tipo, eu senti a dor e falei, pô, tá estranho o chão. E eu tava sentindo o chão muito macio. E tinha um jogador na época que era o Dante, que foi um dos campeões da seleção, que já era mais experiente, com certeza já tinha visto. Ele olhou pro físio e falou, cara, pode tirar que foi tendão. E eu ainda tava sem entender, eu não sabia a gravidade, não sabia se teria que fazer cirurgia, completamente sem entender. Até que eu sentei, aí ele... Isso foi no treino pela manhã ou pela noite? No jogo, cara. No meio do jogo? No meio do jogo, segundo set. Puta. No meio do jogo. E, cara, eu... assim, já parou o jogo, não sei, sentei, aí o físio foi conversar comigo e falou, cara, vamos ali dentro na físio, porque a gente tava jogando em casa, vou dar uma avaliada, mas pode ter sido o seu tendão de Aquiles. E nesse momento eu já tava sentindo a minha panturrilha e meu tendão, eles já estavam já bem molinho, curto, assim. Aí ele foi fazer os testes, já não tava vendo que não tava tendo reação. Aí ele falou e eu ainda não tinha entendido a gravidade do que era uma lesão de tendão de Aquiles. Então eu achei, cara, beleza, vamos tratar, 1 mês e meio, 2, eu tô de volta. Aí ele falou, cara, não é tão simples assim, a gente vai conversar melhor sobre e tal. 3 dias depois eu tava fazendo a cirurgia já, do tendão. Fiz a cirurgia, foi tudo bem, ocorreu bem a cirurgia e tudo, mas a recuperação é muito longa. É muito longa, porque foram 2 meses de bota, sem pisar no chão. Aí você tira a bota... E você colocou a bota primeiro com o pé esticado. Sim, e depois foi... Exatamente. Primeiro com um grauzinho, eles colocam dentro do... Depois já começa a ficar reto. Cara, pra voltar a pisar no chão, parece que você não sabe mais andar e a panturrilha é completamente atrofiada. Então eu não conseguia fazer o movimento completo da pisada. Então eu pisava... Duro, que nem se estivesse de bota. E, cara, até eu conseguir levantar o pé sozinho, foram semanas. A primeira vez que eu tentei, eu tive dor de cabeça de tanto esforço que eu fiz para não conseguir tirar o pé do chão. Eu não conseguia tirar o pé do chão. Então ali eu falei, caramba, como que eu vou jogar vôlei? Eu não tô conseguindo tirar o pé do chão. Aí o cara falou, cara, paciência, não vai ser fácil, mas isso volta. Aí pouco a pouco você vai conseguindo tirar um pouquinho, vai melhorando. E eu dei sorte que foi... Quando eu tava voltando era fim de temporada, então eu tive tempo depois que acabou a temporada, eu tive mais uns 2 meses, 3 meses, então a gente fez com muita calma, assim. Mas foi um momento de muito susto. Eu fiquei, quando eu entendi a gravidade, eu fiquei preocupado como seria a minha volta. Falei, cara, e aí? Eu vou conseguir saltar? É porque eu pareço alto perto das pessoas, mas dentro do vôlei eu não sou um cara muito alto. Eu sempre precisei muito do salto e tudo. Então era uma coisa que me assustava, assim. Mas graças a Deus deu tudo certo, foi uma temporada boa. A gente até foi campeão logo depois nessa temporada, então foi uma temporada muito, muito legal, assim, essa volta. Mas foi de ganhar a Olimpíada para o maior susto, foi um baque muito grande. A gente chama até síndrome da pedrada. É muito comum no futebol, então geralmente a pessoa olha para trás, puta da vida, e fala, quem me bateu, E na verdade não é porque é um tendão muito forte que arrebenta. E é uma das cirurgias que, cara, foi uma das primeiras cirurgias que eu fiz
porque um amigo meu, muito amigo meu, o Ziad Morad, que é treinador, ele foi fazer um treinamento de salto de pliometria. Na verdade, foi fazer um curso de pliometria e tinha salto. Só que imagina um cara de 1,85m, 1,87m, pesando seus 125 quilos. E o Ziad era corredor de 400 metros, né? Então ele é muito musculoso e muito forte, as duas coisas, né? Ele hoje disputa powerlifting, né? Ele foi 10 vezes campeão brasileiro já de powerlifting. Aí você pega um cara desse tamanho, que é um trator, e faz ele saltar. Caramba. Ah, mas não teve dúvida, né? Eu tava... Foi 2000 e... Acho que foi começo de 2008. Eu lembro até hoje. Eu tava num plantão no Vila Maria, num hospital que fica... Um hospital do SUS, que fica na Zona Leste. E aí, de repente, toca o meu telefone. Aí é o Ziad. E aí, neguinho? Aí eu falei, fala, man. Ele, deu ruim aqui. Eu machuquei aqui no curso e... Eu falei, pô, vem pra cá, né? Aí, meu, ele chegou, abriu ficha no SUS, normal, todo mundo. Aí eu fui ver, cara, quando eu vi, eu falei, e aí, como você fez isso? Não, era uma aula de pliometria. Eu falei, puta, cara. Ele tava saltando, no meio de um salto, pá! Arrebentou. E aí ele conta essa história, né? Ele fala, cara, parece que alguém tinha me dado uma porrada. Eu virei puto pra trás, já ia arrebentar um. Falei, meu, que brincadeira é essa? Cara. E aí ele veio pra lá. Bom, internei ele, continuei atendendo. Quando cheguei à noite, operei ele, ficou... é uma lesão muito delicada, porque assim, é o tipo da cirurgia de ortopedia de corte e costura. Porque você não tem parafuso, placa para fazer. Tendão é tecido mole. Sim. E você tem que lembrar que o tendão ele é vivo. Então você tem que fazer uma sutura forte, mas não pode ficar uma sutura muito estrangulante, porque senão aquilo lá não funciona. E outra, o tendão tem um comprimento. Você rompeu aqui assim, você vai colocar ele boca a boca, ele não rompe como se fosse tipo passado uma faca. Sim. Ele rompe tipo uma corda que estoura, ele descabela. Então, o que é mais difícil dessa cirurgia? É você recompor o tendão no comprimento que ele tem que estar. Para aquele tecido todo se organizar, a sua sutura ela só servir de um scaffold, né? Servir de um guia para aquele material biológico se organizar e refazer esse tendão bonitinho. Sim. Mas, cara, eu lembro que durante meses eu vi o Ziad, né, a gente foi fazendo gessinho, e ele, cara, puto da vida, sem paciência, tendo que dar aula, porque ele é treinador. Quanto tempo você ficou entre pós-cirurgia e alta de gesso? Quanto tempo deu de imobilização? Imobilização foram 2 meses e alguma coisinha. Depois... E sem pisar, no início sem pisar praticamente no chão, aí depois começa a pisar um pouco, já posso caminhar com a bota, depois tirei, aí foi o susto, ver a perna depois desse tempo todo sem caminhar, eu já não tenho a panturrilha muito avantajada, ela ficou ainda menor, então cara, eu olhei, meu Deus do céu, como que eu vou jogar vôlei com essa perna? E depois o processo de volta e tudo durou mais uns 4 meses e meio, assim, até eu conseguir fazer um treino saltando, sacar, fazer os movimentos. Mas aí eu dei sorte que eu consegui fazer com muita paciência, então eu não tive que apressar muito para voltar a jogar. Então a gente conseguiu fazer com muita calma, assim. Então total deu quase 7 meses. Nossa, cara, é muita paciência. É muito tempo. É muito tempo. E hoje, como é que você tá como é que você tá de suplementação? O que você usa na sua rotina? O que é o que você mais gosta? O que é o que você mais confia? Me conta, porque no Japão também é diferente, né? O que os caras eles recomendam, o que eles não recomendam, né? Sim. Ou eles te dão liberdade para você fazer o que você quiser? Porque eles dão muita liberdade. Eu tinha jogadores do meu time lá no Japão que, cara, o armário era... Só suplemento. Cara, você não come, né? Você só toma suplemento. Porque era incrível. Tinha umas 8, 10 coisas diferentes. Eu falei, cara, mas você usa isso tudo? Não sei, isso é pra quê? Isso é pra isso, isso é pra isso, isso é pra isso. E eu sempre fui mais simples, assim. Eu tomo whey. Eu gosto do whey porque é a maneira mais rápida de conseguir uma proteína. E às vezes a gente não consegue, né? Tá num... Tipo, sei lá, não consegue comida. Sim. Né, então, uma forma fácil de conseguir o whey. E creatina. Foram sempre os dois que eu sempre tomei. E agora eu tava comentando com você que eu fui atrás do nitrato de beterraba, né? Beterraba em pó, que é uma coisa que eu tava lendo, a nutricionista recomendou.
E eu achei bem interessante assim também, é uma coisa que hoje também se estuda bastante, né? Sim, As funções e tal, e eu achei bem legal. Então bom que tem proteína e creatina, já pois estamos é. E é uma bem. proteína que você precisa, né? O Sim, colágeno, na verdade, assim, se a gente fosse fazer uma prescrição para você, o whey para você é importante, mas o whey é muscular. O colágeno, ele te oferece, principalmente quando a gente pega colágeno que já é transformado em peptídeo, ele te dá mais substrato para você cuidar da parte de tendão e ligamento. Então, hoje, o que, que a gente usa para desempenho, principalmente fase de recuperação, é uma mistura de whey e colágeno, de 30 gramas de whey e 20 gramas de colágeno. Isso dá uma capacidade de recuperação de tecido que, apesar do whey ser muito completo, né, ele tem leucina, ele acaba tendo um tropismo mais pelo que é a formação muscular. E assim, você vai vendo que a pessoa melhora, porque tudo melhora. E quando a gente fala de colágeno, quando a gente fala de tendão, não é só tendão, né? É pele, cabelo, unha. Então, tudo isso vai fortalecendo e você consegue ver clinicamente que o paciente melhora. Claro que a gente está falando de suplementação, isso não acontece tipo, em uma semana, né? É uso crônico. Então, esse paciente, depois de 3 meses, 4 meses, ele já está diferente. Você fala, opa, o que está acontecendo aqui? Ah, meu cabelo está crescendo mais rápido. Tem um monte de coisinha, assim, que a gente acaba utilizando. E muito para substituição da alimentação, né? Aí a gente usa uma outra técnica que é misturar proteínas que têm alta quantidade de aminoácidos transaminadores, por exemplo, a alanina, né? E aí a gente tem que fazer mix proteico, porque não existe mais não existe mais no mercado, né? O mix proteico, que era aquelas somas de vários tipos de proteína diferente, né? Não é porque tem aqueles whey protein 3W, que é concentrado, isolado e hidrolisado. É mix proteico mesmo. Tem proteína, tem colágeno, tem proteína vegetal, né? sim. Então, um dos que a gente costuma fazer para paciente nosso que é atleta e que às vezes ele precisa de um meal replacer é justamente whey isolado, proteína de soja e colágeno. Por quê? Porque a proteína de soja, como ela tem muita alanina, e a alanina é um aminoácido transaminador, ou seja, ele aumenta o que é a capacidade de síntese proteica, né? É como se ela potencializasse o whey e potencializasse o colágeno. Então você não está usando essa proteína de soja hidrolisada porque ela é uma proteína de soja para usar como proteína. Você está usando ela para potencializar o efeito do whey e do colágeno. Então hoje a gente anda com a suplementação muito bem organizada. Se a gente comparar 10, 20 anos atrás, se a gente comparar quando que o whey chegou no Brasil. O whey chegou no Brasil em 94. Então o pessoal falava assim, é só tomar, né? Toma aí, né? Ninguém sabia, tipo, que horas, quanto, especificamente, se tinha algum momento específico. Hoje a gente sabe, quantidade, timing, né? O que a gente quer. Se a gente está querendo fazer uma sobrecarga de whey à noite, o que você quer fazer? Se você quer trabalhar numa coisa que a gente chama de sparing gut system, que é você ter proteína para ir te alimentando durante a noite. E coisas que a gente olha para o atleta profissional hoje, que é uma linha de longevidade atlética. Né? Ou seja, você é jogador de vôlei, né? Até quantos anos você quer jogar? Né? Jogador de futebol, por exemplo, na década de 60, 70, 30 anos era velho. Né? Hoje você tem o Cristiano Ronaldo jogando na Copa com 41, cara. Né? Diferente, cara. Quer dizer, é outra perspectiva. E a forma que a gente entende isso é que a longevidade atlética ela é tão importante quanto a longevidade do indivíduo, porque é aquilo que ele faz. Né? É a história do rock lutador, né? Fighters fight. Né? O que eu não sei se você lembra dessa passagem do rock, quando ele tá com a menininha, né? A Little Marie, na verdade, vira uma mulher, eles estão conversando na caminhonete dele, e aí ele tá chateado que o filho dele falou que ele vai lutar de novo com 50 anos por ego e tal, e ela vira pra ele e fala assim, Rock, fighters fight, você é um lutador, então vai lá e rebenta, é essa a ideia. E eu acho que na nossa vida, para aquilo que a gente escolheu, o ideal é a gente ter possibilidade de continuar fazendo, né? Exato. Eu acho que hoje em dia eu vejo muito mais atletas chegarem aos 40 do que os meus ídolos chegaram. Né? Quando eu comecei a assistir vôlei, era normal, com 32, 33, já tá pensando em parar, e era muito difícil eles chegarem a 36 anos jogando. Pois é. Hoje em dia, com 40 anos, né,
teve jogador na Superliga passada, o Lucão com 40 anos foi o melhor jogador da Superliga. Caramba, Então, cara, é impensável. Era impensável isso há 10 anos atrás. Um cara de 40 anos ser o melhor jogador de um campeonato. Então, acho que isso passa muito, obviamente, por questões melhora de tênis, melhora de quadra, entendimento melhor na parte de musculação. Mas acho que a suplementação ela entrou muito, muito nessa parada aí. Pra gente encerrar, eu queria te perguntar, hoje com 34 anos, com a sua experiência, o que você gostaria de ter ouvido quando você começou, né? E depois deixa um recado pro pessoal que é teu fã, que te assiste, que torce. Cara, eu acho que ter esse entendimento na área nutricional e na área até da academia, assim, porque eu acho que quando eu comecei a fazer academia, eu fazia só pra tentar ficar o mais forte possível e com certeza eu fazia tudo errado. Que também é legal pra caralho, tá? Ficar o mais forte possível. Mas eu acho que eu fazia tudo errado, cara. Eu tava comentando esses dias com os meninos, eu acho que quando eu era mais novo eu fazia muito mais pesado os exercícios, mas eu tenho certeza que eu não tava fazendo direito. Sei lá, fazer puxada, eu tava usando tudo trapézio, tava usando tudo errado. Só queria aumentar a plaquinha. Então acho que talvez isso, ter aprendido mais cedo, né, a fazer bem, não só aumentar o peso de qualquer jeito. E com certeza a parte nutricional, que é uma coisa que eu acho que eu demorei muito a entender e aceitar a importância. Porque eu acho que quando você é jovem, você acaba pensando, eu sou jovem, vou comer essa bolacha hoje aqui, amanhã já foi embora tudo, não sei o que, fica confiando nessa ideia, porque a gente, querendo ou não, o metabolismo ele tá voando. É. Mas uma hora a conta chega. E se você não aprender a controlar isso quando é jovem, você vai estar com 34 anos com o mesmo hábito. Aí não tem mais como, aí já é tarde demais. Então acho que talvez isso. E um recado para todo mundo. Primeiro que eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Né? Como eu te falei antes, eu acabei acompanhando um pouco mais essa área, né, da nutrição, a área até do fisiculturismo, muito graças a você, que eu comecei a assistir. E é isso, continuem torcendo. Eu sou muito feliz pelo que eu faço, espero continuar fazendo muito tempo ainda, que a nutrição me ajude a chegar o mais longe possível. E é isso, muito obrigado pela torcida, por quem torce, tamo junto, um abraço. Muito bom, e aqui para estimular a tua carreira no automobilismo que começa hoje, né? Quem vai gostar de saber disso é minha esposa, que ela fala que ela dirige melhor que eu. Acho que isso é uma característica de esposa. A minha também fala a mesma coisa. Um abraço e sucesso. Mais ainda. Pós-carreira. Sim. Tá aqui. Obrigado. Nossa casa, nosso simulador tá sempre à disposição. Sempre é muito bem-vindo. Que precisa da gente, irmão. Muito obrigado, muito prazer. Bem-vindo e prazerzão. Valeu, obrigado. Galera, é isso. A gente se vê numa próxima. Beijo pra vocês. Segue.